Dronefobia é uma AU de Murder Drones postada no TikTok criada pela Nori Dorman. Não essa daqui. AU significa Alternative Universe, ou Universo Alternativo. Nada mais é do que uma fanfic, uma história sobre algo existente feita por fãs. Mas esse aqui é de um subgênero que eu não sabia que era tão popular, o de infecção. Acho que vocês já ouviram falar de algumas dessas, a que lembro mais recentemente é de My Little Pony Worms. Mas aqui a infecção funciona um pouquinho diferente, já que ela se espalha conforme o seu maior medo. Também tem a parte de que tudo começou porque até se injetam umas paradas no N, mas já chego lá. Já faz um bom tempo desde o potencial indie, e eu sei que Dronefobia não é exatamente uma série, mas como estamos no mesmo The Drones, acho que dá pra passar pano pra esse roubo na lista, logo na segunda edição. Enfim, esse universo é levemente diferente do que conhecemos. Primeiro que a história se passa na Terra, apesar da família da Uzi e outros drones de Cobre 9 estarem aqui. Segundo, os drones de desmonte não foram construídos ou projetados pela Sin, mas pela própria J.C. Jensen. Terceiro, aparentemente o solucionador não existe aqui. Então a Sin, por exemplo, é apenas uma drone operária comum que vive em um bunker, junto com todos os outros. Nada dos eventos provocados pelo solucionador aconteceram, porém, os humanos arranjaram uma maneira de estragar com tudo mesmo assim. A J.C. Jensen criaram os operários, mas maltratam eles de forma terrível, ao ponto de criar os drones de desmonte só para ajudarem nesses maus tratos. Por quê? Porque humanos. Só que isso não deu muito certo, porque os drones de desmonte começaram a simpatizar com os operários. Principalmente o N com a Sin, que aqui continua considerando ele como um irmão, e a Uzi, que por ela ser muito tímida, ele sempre ajuda ela com isso. Só em um universo alternativo pra nos ser real. Obviamente que os humanos não gostaram nada disso e castigaram todos eles. Sendo os piores, o N tendo que ver a Sin ser destruída por cães, a V que foi trancada em uma sala branca e a J que foi jogada no fundo do mar. E nessa parte, com um clima super tenso, a imagem da J é apresentada com Barões da Pisadinha tocando de fundo. Eu não tô zoando. Bom, os drones se revoltaram por conta disso, e em uma única madrugada, digamos que o N e a V reduziram a população humana na Terra pra 0. Porque uma parte deles fugiram. Com essa vitória esmagadora, todos os diferentes drones puderam finalmente viver em paz e harmonia. Por uns 9 meses, porque durante esse tempo os humanos, como retaliação, criaram uma substância que causasse dor e sofrimento para os drones. Eles não queriam saber o que fizeram, só que funcionasse. Então a Tessa foi encarregada de ir lá e injetar isso em alguém, que infelizmente acabou sendo no N, e aqui começa a Dronefobia. A história é contada grande parte pela perspectiva de Makoto, uma drone operária que vive nesse bunker. Alguns episódios é só das anotações de Makoto, explicando alguns detalhes sobre as transformações e outros contextos sobre esse universo. Como por exemplo, a Sin, que foi remontada depois de servir de ração para cachorro, mas que por ter passado por essa situação, acabou adquirindo sinofobia, o medo por cães. E isso fica muito engraçado com essa postagem que fiz alguns dias atrás. Após o N ser infectado, a pele dele começou a ficar escura, remetendo a nictofobia, o medo de escuro que ele adquiriu durante um massacre que aconteceu de madrugada. E a partir disso, ele começa a agir de forma estranha pelos corredores do bunker, e tendo como primeira vítima o Khan, e logo depois Alice. Bom, e após o N ser infectado e começar a atacar geral, se cria um clima de tensão, já que os drones operários acreditam que os outros drones de desmonte estão infectados também. A V, ela é trancada de novo naquela sala branca, e a J simplesmente some do mapa. E agora uma pessoa claramente sem amor paterno aumentou o som em uma altura quase tão grande do que a Makoto ela resolve cuidar da Sin, já que o N tá perambulando por aí, e promete libertar a V. Mas isso não dá muito certo, porque o N aparece no fundo do corredor e elas meio que se separam. Então assim, ela acaba parando num quarto onde está a Alice, que adquiriu afefobia, que é o medo de ser tocado. Alice tinha sido atacada antes pelo N e já estava começando a sentir sintomas da infecção. Ao mesmo tempo que a Makoto estava fugindo do N, mas ele consegue alcançar e arrancar o braço dela, mas ela joga um feixe de luz na cara dele, o que faz ele voltar um pouco à consciência, o que dá tempo suficiente dela fugir. E daí ela topa com a Nori, que foi infectada pela Alice, e adquiriu tripofobia, mas como ela ainda estava consciente, ela só manda a Makoto fugir dali. Então ela volta para o seu quarto, onde estava a V, que aparentemente em algum momento dessa história ela conseguiu libertar a V de novo e manteve ela escondida no seu próprio quarto, e lá ela acaba desabafando com ela, já que a Nori era como se fosse uma mãe para Makoto depois de que seus pais foram desvividos pelos humanos.
Bom, depois disso, elas ouvem um barulho vindo da porta e era assim que tinha sido infectada pela Alice. Bom, o seu medo começou a agir e ela meio que virou um cachorrinho, que foi correndo direto pro quarto da Uzi, aonde estava o N. E lá eles ficaram abraçados, já que o N não atacava ela por algum motivo. E a Makoto foi atrás, né, porque ela não podia deixar assim, junto com o N sozinhos. Então ela jogando um feixe de luz em cima do N, eles conseguiram conversar um pouco e o N disse que a Uzi estava andando por aí, que ela estava bem mais alta. Enquanto isso, a V tava sozinha no quarto e a Makoto deixou a porta aberta, porque parece que ninguém tem medo de bichos que estão andando pelos corredores e deixa a porta aberta, né, Makoto? E por causa disso, o Ted acaba cansando a V, que disse que o N atacar todo mundo deu a desculpa perfeita pra ele se vingar da V, já que o Ted aqui não gosta de drones de desmontes e acaba dando uma facada na barriga da V. E lembrando que sem um solucionador absoluto, os drones não podem se regenerar. Então a V vai ficar com essa cicatriz aí. Então, quando a Makoto ia voltar pro quarto, porque ela percebeu que deixar a V sozinha não era uma boa ideia, ela acaba se deparando com a Uzi no meio do escuro, falando: vem cá, Makoto, vem cá. Só que a Doll aparece e ela também tá infectada, dizendo que a Uzi tinha acabado de levar a Lizzie de base e que ninguém mais ali infectado era confiável. E ela só deveria correr pra longe, o que é o mais sensato. Então a Makoto chega no quarto, onde ele vê toda aquela cena que o Ted tinha atacado o AV, e aí ela luta com ele, e como ela sabia que ele tinha hematofobia, que é o medo de cortes e feridas expostas, ela tem uma vantagem, porque ele não tava olhando pro corte que fez na V, e isso deu a brecha perfeita pra ela jogar ele pra fora do quarto e as duas se trancarem lá. A Makoto faz os primeiros socorros na V, e aqui temos um pequeno vislumbre de que elas formaram uma dupla. Enquanto tudo isso rolava no bunker, é mostrado que a Jota tinha fugido de lá. Ela não se orgulha disso, mas ela também não volta para ajudar todo mundo, o que é a opção mais sensata. Bom, do lado de fora ela vê uma raposinha, e junto com ela vê a Tessa, que ainda estava com a seringa na mão, porque sim, e a culpa por ela ter começado toda essa loucura. Mas o que fica claro é que Tessa fez isso contra sua própria vontade. E ela tenta explicar tudo pra Jota, mas a Jota não quer nem saber e ataca a Tessa, deixando a Tessa toda ensanguentada, cheia de cortes, pra morrer na neve. E vemos uma drone chamada Emily sendo atacada por... Ai meu Deus, que é isso? Finalizando o primeiro arco, que é chamado de Arco da Infecção. 3 meses se passam e durante esse tempo a Tessa foi resgatada e cuidada por 3 drones. X, Y e Z. Esses drones foram criados pela empresa parceira da JC Jensen antes dela roubar os projetos dos drones de desmonte deles, o que fez essa empresa ir à falência. Sobrando até o momento esses 3 drones que aparentemente nunca tiveram contato com os da JC Jensen e não sabiam do que eles eram capazes. Apesar disso, eles têm certas habilidades, como a Z, que é a médica e terapeuta do grupo, o que ajudou bastante na recuperação da Tessa, que quando acordou, mesmo confusa, conseguiu dizer que a J tinha feito aquilo, o que deixa a X pistolaça com essa injustiça e começa a caçar essa tal J. Ela encontra? Não, ela nem sabia como a J era. Ela ia fazer o quê? Perguntar pra todos os drones que encontrasse pelo caminho se era a J? Qual é? Entrando a J e sabendo que a J era J, a J começa a chorar, dizendo que não atacou a Tessa de propósito e que a sua programação de autodefesa falou mais alto. A Z então manda a J ir pro mais longe possível para que a X não a encontre. Isso não dá muito certo não, fia. A Z volta pra colônia e encontra com a X, mas quando ela ia tentar convencer ela de parar de caçar a J, a Y acaba interrompendo elas dizendo que a Tessa estava conseguindo ficar de pé. Voltando para o bunker nesses 3 meses, a Makoto conseguiu colar seu braço de novo. Como? Colando, pô! E ela ainda tá chateada por ter visto que a Eva se deslogou da vida, se é que me entendem. A V consola a Makoto e elas duas vão pegar o celular da V. Sim, a V tem um celular no quarto da Lizzie. Mas indo até lá, elas encontram a assim totalmente infectada, devorando o corpo da Lizzie. E adivinhe? O N encontra ela no corredor de novo! A V empurra a Makoto pra se trancarem dentro do quarto junto com a Sin, que apesar de infectada, ela não ataca elas, só parece estar com fome enquanto devora a Lizzie. Nisso, a Doll aparece do outro lado da porta e fala que a Tessa é a culpada por tudo isso e que elas devem achar uma cura. Voltando para o quarto da Makoto pela tubulação, ela tá pistola por saber que a Tessa é a culpada de tudo isso, enquanto a V questiona se a Doll não estava mentindo por causa da sua infecção. Mas a Makoto tá tão pistola que elas começam a brigar por causa disso. Pra não separar a cabeça da Makoto do corpo, a V vai dar uma volta pra esfriar um pouco a cabeça. Indo até a sala onde o Ted e a Lizzie capturaram ela, descobrindo que agora tem um buraco no teto, por onde provavelmente a Jota fugiu de dentro do bunker. E quando ela ia voltar pra contar essa novidade pra Makoto, adivinhem! Oi, meu chapa. A Makoto corre atrás da V pra se desculpar e encontra o Ted no meio do caminho, que queria saber aonde a V estava, mas logo ele vira ração pra cima. Só que a Alice também aparece e começa
começa a atacar Makoto, mas a V, que fugiu da Uzi, aparece mandando Makoto voltar pro quarto enquanto luta com a Alice. Enfim, a V volta pro quarto muito ferida, com óleo escorrendo pelos visores que tá trincado. Aparentemente, isso acontece por causa do superaquecimento quando a V está muito nervosa, porque isso para quando a Makoto joga a V na parede, se declarando pra acalmá-la. Terror, gente! Essa história é de terror. Depois de mimir um pouquinho, a V dá a ideia delas fugirem juntas pelo buraco no teto que encontrou antes. A Makoto concorda, mas que antes fossem ver a Nori uma última vez. Andando pelo corredor cheio de infectados pela 10ª vez, elas se deparam com a Rebecca, que até aqui também tá sendo um pedaço, mas dessa vez por causa da cena. E adivinha o que acontece de novo? O N! A Rebecca consegue ajudar a V a se soltar do N e a fugirem dali, mas a V foi mordida. Então a Rebecca corta a mão dela, porque dá pra salvar cortando o membro antes da infecção chegar no óleo. É a mesma lógica de em Apocalipse Zumbi. Segundo a Rebecca, a maioria dos sobreviventes estão seguros em um outro lugar, e ela estava mantendo o Sam e o Darren no seu quarto pra irem até lá. Só que, nesse ponto, a Nori já tinha atacado os dois e seguiu ele até as 3. Então a Rebecca entrega o ferrão pra ver que tinha ficado com ela, e enquanto ela fica pra trás pra sacrificar enquanto as duas fogem, ficando infectada no processo. Makoto e V se organizam pra fugirem dali e encontram com a Doll, mas depois da V pipocar ela fica nervosa por conta disso e começa a vazar óleo do seu visor de novo. A Makoto acalma ela novamente e as duas finalmente vão sair do bunker e de toda essa loucura, vendo talvez a cena mais perturbadora quando chegam lá. O Bill tava no chão espetado esse tempo todo. Por quê? Por que o mundo é tão cruel? Enfim, a Makoto monta na V e elas voam pra fora. Porém, a Emily, a mesma que foi atacada pela Uzi antes, aparece no teto e ataca as duas. Makoto cai dos ombros da V direto pro chão e a V só tem uma reação: atacar Emily. As duas também caem direto no chão, finalizando a Emily e a V saindo com o braço quebrado. Mas quem saiu pior foi a Makoto, que caiu de cara com a barra de metal espetada no Bu. Então a V carrega ela, levando ela para um abrigo do lado de fora do bunker, mas sem conseguir nenhuma resposta de Makoto, terminando assim o arco 2. A história não para por aqui, mas como esse vídeo tá maior do que o planejado e eu tenho um pouquinho de toque, vamos parar por aqui. O terceiro arco ainda tá sendo lançado, então se você tiver TikTok, recomendo dar uma olhadinha nessa obra feita de fã pra fã. Se quiserem uma parte 2, podem cobrar nos comentários. Obrigado pelo seu tempo até aqui e fui!